Boa noite, Isaac, Marisol, Érica, a Carmen, bem-vindos, Lorilene. Ai, que delícia, vão chegando. É a última live dessa maratona. Que coisa linda, eu tô tão feliz que vocês não imaginam. Muito bem-vindos. Vão convidando seus amigos. Essa live vai ser incrível. A Miriam já está me chamando. Não, não é. Minha querida, infelizmente nós não temos tempo para poder atender as pessoas que me chamam no privado. Eu vou ter o maior prazer em conversar com todos vocês. Marisol, me chama no privado, eu vou pôr aqui o meu número. E aí, quem quiser pode pegar o meu número. Ai, meu Deus, eu esqueci o meu número. Meu Deus. 973009248. Opa. 8. Pronto. Me chame no privado. Eu juro para você que amanhã eu vou dormir até as 10. E depois do almoço eu atendo vocês, tá bom? Vera, parabéns por essa linda iniciativa. Parabéns por sua energia de luz. Carmen, querida Carmen, gratidão, gratidão. Que alegria, que felicidade. Vamos convidando seus amigos, vamos entrando, vamos mandando coraçãozinho aqui para Miriam, que vai chegar já já. Miriam, se você já chegou, pode me chamar. Então vamos lá. Gente, olha que tema mais lindo: racismo e preconceito entre celebrantes e noivos. Sabe por que é esse tema, gente? Porque tem noivos pretos que não aceitam celebrantes brancos e tem noivos brancos que não aceitam celebrantes pretos. E é isso que nós vamos falar agora. Então, a Miriam está chegando, é uma pessoa incrível, que eu estou devendo uma visita, morrendo de vergonha, que eu tenho que visitar a Lara Beatriz. Mas agora eu vou, Miriam, porque agora eu estou mais tranquila. Então, vamos lá. Vamos lá. Cadê o pessoal? Vamos chegar para essa live, pessoal. Convidem seus amigos. Flávia Bellini, querida. Caxias do Sul tá aqui, com a Flávia, que linda. Muita gratidão. Pode mandar coraçõezinhos, a Miriam vai adorar receber esses mimos. Convide amigos. Vamos fazer um trabalho lindo aqui agora. Depois nós temos sorteios. E aí, vamos lá. Margarete Lemos está aqui, obrigada. Rafaela. Gilberto está aqui com a gente. O Gilberto Vitória, gente, eu achava que ele era de Vitória, ele é de Salvador. Então, Gilberto Vitória é o nome dele. A Lúcia está aqui, Rosana Trentin, gratidão, gratidão. E vamos lá. Oi, minha musa inspiradora. Oh, meu Deus, gratidão por tanta experiência linda e tantos ensinamentos. Querida Flávia, que linda você. Oh, meu Deus. Valéria tá aqui, tanta gente chegando. Vamos lá, vamos lá. Infelizmente, eu não consigo, gente, aceitá-los ao vivo pelo tempo que nós temos. É só 40 minutos de live e as lives estão extrapolando. Mas me chamem no privado, eu deixei o número ali em cima, olha. Meu telefone é 11 973009248.
me chamem no privado, a Miriam chegou. E aí a gente vai atender cada um de vocês, tá bom? Fiquem à vontade, eu atendo. De manhã eu vou dormir, gente. Porque 2 dias eu levantando 5 horas da manhã, porque eu tenho todo um ritual, sabe? Eu levanto, eu faço minhas meditações, minhas orações, eu não faço nada antes de fazer isso. Então, para eu começar a live, eu tenho que levantar às 5, das 5 às 6 eu me arrumo, aí eu vou para as minhas meditações, orações, e aí é que eu venho começar, né? Miriam, eu já mandei o convite para você, então é só você aceitar e entrar. Sueli está aqui, Valéria, Adriana Fruciante, que delícia! Vamos lotar essa live. Vanessa está aqui e vamos lá. Será que a Miriam não recebeu ali o convite? Recebeu, sim. Tá aí o convite, Miriam, é só você aceitar. Não pode entrar, por quê? Miriam diz que quando dá assim, tem que reiniciar o celular. Já aconteceu com outros, de ter que reiniciar o celular para voltar. Estou muito feliz de estar com vocês. Ô, querida! Ontem tivemos uma live tão boa, né? Tão deliciosa. Então, a Miriam vai reiniciar e aí ela entra, tá bom? E aí, meninas? Falem para mim, estão gostando da nossa maratona? A Rosana já falou aqui que está muito feliz de estar com a gente. O que vocês estão achando? Essa troca, esse compartilhamento está sendo bom? Ah, peraí. Pronto, Miriam. Vai entrar agora. Aí! Meu Deus, que mulher linda, poderosa! Você e a Sueli hoje arrasando, né? De batom vermelho. Batom vermelho, porque a gente vai falar de vários temas. Um deles a minha parte vai ser sobre preconceito e racismo. E as mulheres que usavam batom vermelho sofreram muito preconceito, né? Sim, verdade. Muito verdade. E hoje são as empoderadas, né? Exatamente. Tá. Tudo bem, amiga? Você sabe, tudo bem, minha querida. Eu estava falando aqui para as meninas que eu estou em dívida com você, mas agora acalmou. Então agora eu vou, tá? Agora eu prometo que eu vou. Celebrante Ana Caldas, está falando que você está absoluta. Ah, Mole! obrigada, Mas, Miriam, pessoal. minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Eu me preparei sem pensar. Eu pus ontem, né? Ontem de manhã. Antes de ontem eu separei uma blusa vermelha. Eu falei, eu vou entrar de batom vermelho, porque nas celebrações eu não uso vermelho. Eu não causei também. Eu também não uso vermelho. Aí eu falei, vou estar de blusa vermelha e batom vermelho, toda poderosa, né? Toda empoderada. Deixa eu só desligar aqui o som, peraí. Aí o Geraldo falou Pronto. assim, bem, não é um bom dia de você usar vermelho. Aí eu falei, tá bom, então não vou usar, tem que usar branco, Digamos que é que se meu. fosse para eu sair, eu ia pensar, mas não, a gente tem que usar, sim, tem que usar. Não, mas aqui entre nós, né, nesse Nós. grupo delicioso, delicioso. Mas aí eu pensei bem, eu falei, tá, tem tantos dias para eu usar, deixa quieto. Mas me veio isso, mas você tá linda, a Sueli estava linda, Eu e tá vi, tudo Sueli. certo. Ai, que Muito coisa boa. obrigada, muito obrigada. Parabéns pelo fôlego. E que honra, né? Tá participando do finalzinho dessa maratona, depois de tantas Você pessoas está maravilhosas. encerrando com Ai, chave de ouro, né? que responsabilidade, né? O negócio já tá lá em cima, a gente chega assim no final, deu um medinho, deu um medinho.
Ah, que nada, minha filha. Você tira de letra qualquer assunto. Boa noite, mulheres empoderadas. Olha que linda, Margarete Lemos. Que Ah, delícia. eu Se a deixei gente for o notebook aqui arrastar aqui, de já backup, usei quando eu dou vermelho uma na olhada celebração. aqui, eu estou É. lendo no notebook. Boa noite, pessoal. Obrigada pela Ai, que presença. lindo. E aí, Miriam, como vai a Lara? Ah, ela tá maravilhosa, ela Eu tá muito imagino. gostosa. Tá dormindo? Já vai fazer 5 meses agora, sábado. Sábado ela Miriam, já que faz cinco vergonha, meses. que vergonha, que vergonha. Tá esperando para conhecer Tia Vera. Prometo que essa semana tá muito complicada, né? Ter Uhum, feriado, teve a sim, maratona e tal. Semana que vem eu vou, eu tô te prometo. esperando. Mas ela Então, tá qual o lindinha. melhor dia? O dia que você quiser, você combina, porque os dias são todos iguais, né? Mamada, fralda, mamada. Mas agora, Mas novembro, você não vamos tem voltar assim, para. não tá com compromisso fora? Não, novembro agora, efetivamente, eu começo com tudo nas celebrações. Depois que ela nasceu, eu fiz um casamento só. Eu celebrei até abril. E depois que ela nasceu em junho, depois que ela nasceu, eu fiz um casamento. E agora, novembro, eu tenho casamento os 3 finais de semana. Agora, efetivamente, a mãe tá on. Volta. Bom, Então, você acha que se eu for numa terça-feira é bom? pode ser, venha sim, Então, na venha. próxima terça eu estarei aí. Olha, em rede nacional, hein? Depois, Tá Rede prometendo em rede Nacional, nacional. Rede Nacional. Depois, na parte da tarde, tá? Tá ótimo, eu te Umas espero. 2 horas eu tô chegando aí. Será muito bem recebida, será um prazer. Eu, Geraldo. Ai, que delícia, que delícia. É, então vamos lá. O Laí tá bem? Tá bem, ele vai ficar com ciúme se vocês vierem durante a semana, mas final de semana é impossível, né, amiga? Final de semana é impossível. É, Menina, não dá, não tem jeito. mas ele tá É, bem, ah, então tá bom. Manda um beijo para ele. Fala que depois a mano. gente vai marcar um dia da gente jantar junto, tá bom? Combinado, combinado. Então, Miriam, minha querida, Miriam, advogada, professora universitária em graduação, pós-graduação, jornalista, celebrante. É, Quero te empoderar, quero te consagrar sacerdotisa esse ano, hein? Ano que vem na convenção. estarei lá, porque da outra vez tinha que ser eu e a Lara, né? Quando teve a É, outra. Agora, dessa vez, ela vai junto, mas eu serei consagrada. Se Deus claro. quiser. Ai, que legal, que legal. Maravilha. Miriam, Sim. racismo e preconceito entre celebrantes e noivos. Mas isso não existe. Ah, isso aí é coisa dos Estados Unidos, em termos de preconceito racial, né? Porque quando a gente fala Aqui não em, tem, né? em termos de racismo, aqui não tem, né? Aqui a gente não tem. Mas depois do Vidas Negras Importam, né? O brasileiro começou a dar uma olhadinha e falar: nossa, todo mundo colocou lá, né? Tela preta no computador, colocou hashtag e tal, e deu um start na nossa sociedade brasileira, né? E as coisas foram acontecendo de forma Tomaram reiterada, rumos, né? tomaram rumos, e aí a gente viu que, em termos de racismo, não era coisa de americano, né? Era uma coisa que já Sim. estava aqui, né? Que a população Enraizado, né? enraizado, né? O racismo ele vem desde a época do 14 de maio de 1888, né? A gente teve lá a libertação dos escravos, mas não tivemos nenhuma política pública para amparar isso. Não, Então, para a gente não. fazer um paralelo, é mais ou menos assim: aquele filho o adolescente que está meio revoltado, quer sair de casa, os pais chegam e falam: vão, vai, Sim, tá, mas sim, sem dinheiro, sem nada. E aí, como exatamente. você sobrevive, né? Como que Um você. amparo legal não existiu em nenhum momento, né? Não existiu. Por isso que é tão importante ainda hoje a gente ter políticas públicas, né? Para fazer essa reparação. Porque a gente já tem. A gente teve mais de 300 anos de escravidão e cento e pouco de libertação. Então, a conta ainda não bate. Mas eu acho que o É, grande problema nosso, né, de Brasil, de território, de nação, é negar esse racismo. é Porque verdade. enquanto a gente nega, a gente não consegue combater.
né? Então, Exatamente. essa fala de todas as vidas importam, sim, todas as vidas importam, mas quando você está falando que vidas negras importam, o que está por trás disso? Somos todos humanos, mas temos as mesmas oportunidades? Não. Temos os mesmos salários? E aí a gente também já entra na questão do, fazendo, né, traçando um paralelo, também do preconceito, que faz parte do Com nosso tema. certeza. Né? E Então, o a gente racismo e o preconceito caminham juntos, né? caminham juntos, e o preconceito ele atinge outras esferas, né? Então a gente tem preconceito Claro. por mulher, né? Na área de Sim. celebração a gente sente muito isso. Sim. Quando tem noivas, mulheres que chegam e falam, mas eu quero um homem celebrando meu casamento. Então, o que é isso? Uma demonstração de preconceito, né? Quando a gente Sim. chega no espaço, já aconteceu comigo, com você muito mais vezes, você está na área há muito mais tempo, né? Você foi uma das percussoras, das pessoas se admirarem de uma mulher fazer a celebração. Sim. Então, Sim. a gente tem esse preconceito e ele vem de onde? De você achar que aquela pessoa não está capacitada para exercer esse papel. Nesse casamento que eu fiz em setembro, vem o senhor depois, ao final da cerimônia, dar os parabéns, falar que ele chorou 2 vezes em casamento. No dele, há 40 e poucos anos, 50, e daquele que eu celebrei. E aí Olha ele que falou, eu lindo. nunca imaginei que uma mulher pudesse fazer uma cerimônia de casamento. Então, da mesma forma que é um elogio, a gente fica muito lisonjeado, você fala, por que que causa essa admiração, né? Então, a celebração de casamento, ela está muito ligada às instituições religiosas. Sim, E sem dúvida. tratando-se de instituições religiosas, a grande maioria das religiões, a grande maioria não, mas uma boa parte, não tem mulheres à frente. É, Então, nós temos uma quantidade geralmente muito são grande homens de igrejas adiante das. evangélicas que não têm É, pastoras. Nós temos a Igreja Católica Romana, que são só padres. Então, isso exato. faz com que se crie no imaginário coletivo de que determinados postos são permitidos somente para homens. E dentro de Verdade. preconceito tem mais uma série de coisas, né? A gente tem preconceito de idade, de etarismo, né? Um exemplo que a gente está vendo agora aí do meio artístico é a Cláudia Raia. As pessoas questionando a gravidez A dela, gravidez dela, pela né? idade dela, Pela idade. Então, tipo assim, a partir de determinada idade, você não pode mais fazer determinadas coisas. No caso dela, exato. está se questionando que, ao invés das pessoas comemorarem, que legal, se era um desejo dela, um desejo do casal, vamos vibrar, né, para que ela tenha Claro. uma gravidez tranquila, para que o bebê seja saudável, mas as pessoas vão questionar a É, legitimidade dessa gravidez, mas o que está por trás disso não é o direito reprodutivo da Cláudia Raia, é o é, etarismo, né? Porque uma mulher de exatamente. 50 e poucos anos não pode mais. Olha, e eu vou te contar uma coisa. Eu tenho a minha avó paterna teve 22 filhos. E o Sim, último filho dela nasceu depois de mim e ela tinha 60 anos. E 60? naturalmente, não teve nada, né? Porque naquela época não Tinha naquela existia época, isso. né? Não existia a fertilização in vitro, Uma coisa muito nada, moderna, nada, né? nada. Parto em casa, 22 filhos, nordestina, sabe? Minha avó e meu avô são pernambucanos. E, Uhum. e ela foi mãe aos 60 anos, Então, naturalmente, e você veja, nossa, a gente está tão evoluído em alguns aspectos, mas tem outros que nós estamos muito arcaicos. Porque regredindo, antes, né? as mulheres tinham filhos com essa idade, né? Era Sim, comum você encontrar as mães tendo filhos junto com as filhas, né? junto com as filhas, é. Não tem esse questionamento. Então, às vezes, a gente parece que regride alguns aspectos. É. Agora, Quando Miriam, olha a colocação do Rafael aqui, que interessante para o universo das celebrações. Um colega assessor cancelou uma noiva na semana do casamento. Oh! eu celebrei Sou sim, celebrante, Universidade do Celebrante. atividade celebrante. Que lindo! Bom, gente, depois O eu Rafael já falou, volto a ler, Rafael. Que delícia!
O meu ali na caneca é chazinho. O A meu é minha água água, tá aqui nessa garrafa maravilhosa de cristal, ó, o que meu eu é ganhei água. da minha filha. Bom, então, olha, o Rafael, um colega assessor, cancelou uma noiva na semana do casamento dela, pois ela mandou uma mensagem pedindo que ele não colocasse nenhuma negra na cerimônia dela, pois o pai dela bebe e poderia causar. Então, Veja se não é olha, de tô vendo doer que é a coisa alma. Tá vendo que na Coisas da Nina, o Heitor é meu sobrinho que está assistindo, e o Heitor tem 6 anos. E aí, o que que você disse uma criança diante dessa situação de seis Não, anos? não dá. Né? Não tem o que dizer. Pois é, e são situações que são experimentadas. Então, você veja que isso daí era para ser os bastidor, e essa pessoa verbalizou. Agora, quantas pessoas não deixam de verbalizar? Né? Tem uma prima do meu marido que já comentou que ela, na época que ela era funcionária da Telesp, né, muitos anos atrás, Sim, ela era comum as pessoas pedirem o técnico para fazer reparação na linha telefônica e falar que não queria negro. Era que comum, isso? era comum. Não Só que tem acredito. quantos anos, eu não tenho nem ideia de há quantos anos a Telesp foi extinta. Mas muito Acho que mais de mais de 20. 30. Mais de Exato. 30. E aí, hoje, você se depara com situações como a que aconteceu com o seu Jorge, com o cantor. Sim. Né? E você leva uma reflexão para as pessoas Aquele entenderem rapaz que teve que sair de casa, do condomínio, não é? do condomínio. O humorista, né, o ator. Isso. Aí você para e pensa, né? E você já faz um link também com a questão das políticas públicas que são necessárias, mas dentro do aspecto racial, quando você fala de cotas, o porquê que elas são importantes e elas têm que ser separadas e mantidas as cotas raciais e não as cotas sociais. Porque Uhum. tem gente que fala assim, não, a pessoa que é pobre, pouco importa se você é pobre branco ou se você é pobre negro. Só que quando você vê o que aconteceu com o seu Jorge, você vê que não funciona dessa forma. Porque o seu Não, Jorge tem dinheiro. O seu Jorge está num patamar social diferenciado da maioria da população. E isso não impede que ele sofra o mesmo preconceito de um outro negro pobre. Então, você precisa ter as políticas públicas, sim, de cotas sociais, mas não misturando com as cotas raciais. Porque enquanto você não exatamente. tiver a população negra ocupando todos os espaços de poder, todos os espaços sociais, os espaços de poder principalmente, a gente vai se deparar com esse tipo de coisa. Racismo é crime no Brasil. Isso impede que você seja racista? Não, não impede. Não, O que impede é que você pratique o seu racismo, né? Que você exteriorize esse racismo. Eu posso ser racista e guardar isso para mim. O que eu não posso é tratar de forma discriminando uma pessoa por conta da sua raça, ou por conta exato. da sua origem, por conta, né? E aí você tem várias formas de preconceito. Né? O Nordeste está sendo atacado, o povo nordestino ele sofre muito no Brasil. Nós Muito, temos, né, há muito. muito tempo essa questão das livros de histórias revelam, né? Tentativa de separação do Brasil, e aí quando Exato, você tem um pleito, né, democrático, você sataniza uma pessoa, uma região, porque ela teve um posicionamento político contrário ao seu. E exato. pior do que isso, né? Você coloca em xeque a capacidade intelectual dessas pessoas. Então, É, veja eu, aqui como está o grau de agressão. sim. Não, nós estamos vivendo momentos adversos no Brasil, como há muitos anos não se vivia, né? Agora eu pergunto, Vera, será que essas pessoas sempre existiram? Elas estavam camufladas? O que foi que Elas aconteceu? estavam Porque camufladas. eu não sei a sua percepção, mas eu não tinha essa noção de que ao meu redor existiam pessoas com essa índole. Ou elas estavam muito bem escondidas, ou então porque tem pessoas que você fala assim, meu Deus, né? Eu falo assim que tem pessoas que eu conheci agora nos últimos anos, mais Sim, precisamente nos últimos 4 anos, que eu falo assim, se a gente estivesse no tempo da ditadura, eu falava isso pensando que ela jamais voltaria, eu quero que ela nunca mais volte.
Mas eu fiz uma vez falando com uma pessoa, a pessoa falou, nossa, esse exemplo é bem forte, falando com um casal de noivos. Eu falei assim, tem pessoas que eu imagino assim, que nós estivéssemos na ditadura e eu fosse uma perseguida política. Eu, para essa pessoa, eu iria pedir abrigo na casa dela, sabe? Aquela coisa, estou sendo Sim, procurada pela polícia, eu ia bater na casa sim. dela para me esconder e ela ia ser a pessoa que ia ligar para a polícia e me entregar. E Meu veja que Deus. você não vai se esconder na casa de qualquer pessoa, você vai na casa daquelas pessoas que você Que confia. você confia, lógico. É. E aí você fala, meu Deus, então essas pessoas que se demonstram dessa forma, será que não são elas que nas suas costas falam que não quer que um prestador de serviço negro vá trabalhar no evento dela? Será que não é ela que fala que compactua de uma fala, que fala assim, não, eu não vou ter uma nora negra, eu não vou ter um genro negro. Ou Olha, também gente, ela fica com aquelas falsas coisas que são institucionais, fala assim, não, eu não sou preconceituoso, eu tenho um amigo negro, mas minha filha casa com um negro, não. é isso Né? que eu ia falar para você. Veja bem, como é que pode existir um racismo nesse, nesse país onde uma grande maioria é negra e eu posso ter uma filha que case com um negro, ter um genro negro e ter um neto Exatamente. negro. Eu posso ter um filho que case com uma negra e ter um genro negro. Eu posso ter um filho negro, porque a minha ancestralidade tinha negros na minha família. Pois Então, como é. é que eu posso, se isso tá aqui, qualquer um de nós, qualquer ser humano que, que mora no nosso país, ele pode ter um negro muito próximo dele, da família dele, porque teve uma fala para Miscigenação. mim, Miscigenação. miscigenação, uma miscigenação lá atrás. E as gerações ficam latentes. Então, gente, agora, se formos passar, vamos. Tudo você sabe que eu volto à espiritualidade, né? Porque Uhum. isso tá intrínseco em mim. É, se as pessoas não acreditam em reencarnação, tá tudo certo, e eu respeito as diferenças, mas eu acredito em reencarnação, eu acredito em vidas passadas, portanto, se eu acredito em vidas passadas, quantas vidas nós já vivemos? E todos nós, um dia, já matamos, já prostituímos, já tivemos encargos de poder, nós já fomos negros, já fomos brancos, já fomos maus, já fomos bons, já fomos homens, já fomos mulheres. E aí? Porque cada vez que a gente vem para evoluir. Exatamente. E Então, aí, nós todos, o mais puro, aquele. Bom, não quero nem citar, porque eu não gosto disso. Mas aqueles que se acham os privilegiados, os mais puros, a raça pura, e vocês sabem do que eu estou falando, eles também um dia possivelmente já foram negros em outras vidas, vai saber, né? né? E E aí, sabe por quê? por isso que eles sofreram, eles agem do jeito que agem hoje. Então, e aí, por que que Pode a gente ser, tem que insistir nessa questão de você ter políticas para você inserir as pessoas? Porque enquanto as pessoas só enxergarem, vamos supor, última vez que você foi num restaurante, vamos pegar o restaurante com mais cifrão que você foi. Quantos negros tinham ali, né, como clientes? sim. E quando você para e faz essa análise, você fala assim, isso te causou alguma, né, te trouxe algum espanto? Não, não traz, não traz, porque isso está normalizado na nossa sociedade. Então, se a gente tem 56% da população pretas e pardas, né, população negra, entendida pelo IBGE como pretos e pardos, esse 56% da população tem que estar em todos os lugares.
Exatamente. Tem que estar em todos os lugares. Aí teve gente que já me perguntou se eu já sofri algum tipo de preconceito por parte dos noivos, né? De noivos. E a minha resposta é: eu não sei. É lógico que isso já aconteceu, mas aquelas pessoas que são preconceituosas nem me contratam. Exato. Então, não vai chegar até mim, a não ser que ela tenha comentado com outra pessoa, e essa pessoa vem e fala: olha, você mandou um orçamento para um casal, e o motivo pelo qual eles não te contrataram foi a sua cor, foi a sua raça. Eu nunca vou ficar sabendo, né? É. Quando algum E, dá. Pode falar. e eu vou te falar uma coisa, que eu fiz um casamento africano de um casal preto e que tinham pessoas ali que falaram assim, mas você foi escolher uma branca, uma polaca para celebrar o casamento? Eu fui discriminada, né? Ou seja, Sim. teve o preconceito por eu ser branca, estar celebrando um casamento africano, dentro das raízes africanas, é, com rituais africanos. Nós importamos objetos africanos de 3 países da África para aquela cerimônia. Porque nós estudamos a raiz e eles falaram assim, Dona Vera, é a senhora, porque a senhora vai fazer exatamente do jeito que a gente quer. E nós E houve uma importamos, afinidade de identificação do casal com você, né? exatamente. E eles queriam que eu celebrasse, mas teve alguém ali no ato da celebração que falou, e eu ouvi. Eles não me falaram, mas eu ouvi. Você foi escolher uma mulher branca para fazer o seu casamento? Uma celebração africana? Olha, Vera, eu vejo isso em dois aspectos. Primeiro, das pessoas entenderem que a África é um país e não um continente, né? E Exato. de partir da premissa equivocada que na África só tem negros. E é um país, é um continente, Um né? Não é um continente, não um país. país, né? É, A segunda perspectiva que eu penso, analisando esse tipo de fala, é, seria ter que fazer um raciocínio muito, uma construção muito grande, mas vamos imaginar assim. Partindo do pressuposto que celebrantes negros sofrem preconceito e discriminação, a pessoa, esse casal de negros, poderia ter privilegiado um negro, porque você não teria dificuldades de acesso para ser contratada por outros casais que esse negro teria. Mas eu acho que o raciocínio que foi feito de quem falou é partindo da premissa equivocada de que a África é um país e que nesse país só tem negros e só tem muita pobreza. E não é isso que mas acontece sabe o que no que é? continente. A pessoa que falou não é da família, é da equipe que Ah, estava fazendo. E nós estávamos é, ali conversando, eu e o casal de noivos, e a família deles, e nós trouxemos objetos da origem familiar deles, tá? De países da origem familiar é. deles. Então, veio objetos da Angola, do Congo e de um outro país que eu não me lembro. Porque tinha ancestralidade, foram pessoas da família que mandaram. Ah, Mas eles uma têm importação, parentes lá ainda. hein? Eles ainda Parentes têm que parentes moram lá, lá ainda. Parentes que tá? moram lá ainda. E eles que passaram os rituais tradicionais daquela região deles. A família da mãe da noiva mandou fotos, objetos, mandou o fruto, como é que chama o fruto? Noz de cola. Mandou o fruto noz de cola para gente, sabe? Para fazer e nós fizemos na fidelidade da cultura deles. E então eles falaram, talvez até eles, noivos, de repente poderiam ter, a gente não sabe, Uhum. é, é, o preconceito se tivesse ali uma pessoa
uma mulher preta se teria o conhecimento, e eles sabiam que eu ia buscar. Então, Exato. tudo isso tem que ser analisado, ô Miriam. Tem que ser É uma analisado, linha muito tênue. mas a gente só vai deixar de ter esse tipo de observação quando nós estivermos todos integrados, né? Enquanto Exatamente. não houver um apartheid social que existe no Brasil. Agora, posso te dizer, esse Pois não. dia, se for nesse mundo que nós estamos vivendo, eu não vejo essa possibilidade. Tá Tão difícil, né? cedo, eu acho. Tá muito Agora, difícil. se for ter uma intervenção espiritual, eu acredito. Mas se Tá tudo for muito pelo difícil. humano, eu não acredito. Tá muito difícil. Eu não É, sei, eu não sei o que eu vou falar para minha filha. sim, Eu realmente não sei, né? Como prepará-la para esse mundo. Eu vi um podcast que foi feito com a Giovanna Bach e a Thais Araújo, sim. e a Thais Araújo falou que quando a Giovanna e o Bruno Galhaço adotaram a Titi, acho que é Titi o nome da menininha, É, né? Tite, Uma criança não me negra lembro o vinda da nome do menino. África, que a Thais Araújo ligou para a Giovanna, elas não eram amigas, ela ligou para falar assim, eu estou muito preocupada com o fato de vocês dois serem loiros e terem adotado uma criança preta. Porque ela vai experimentar coisas ao longo da vida, de situações de racismo e preconceito, que vocês não vivenciaram. E já E uma, experimentou, né? várias vezes. Então você vê que ela é uma criança que tem dinheiro. Sim. Então o dinheiro não afasta essas situações da vida. Não, não. Não afasta. Você Esse pode ter casal de dinheiro que for. noivos que eu celebrei são pessoas abastadas. É tanto que importaram, né, objetos. É, e foram objetos comprados lá, então foi importação mesmo, além Uhum, do que a tia dela mandou a fruta, né? Que é o noz de cola, que é uma fruta lá, e sim. que faz parte do ritual do casamento. E nós fizemos com isso. E são pessoas abastadas. Eu Estavam vi, maravilhosas. eu sigo um juiz de direito, ele é de Sergipe, eu não conheço, só sigo no Instagram. E ele é professor universitário, não sei se já concluiu o doutorado, mas estava fazendo doutorado. É uma posição, é um cargo que tem um status social na nossa sociedade. E há pouco tempo ele relatou que tinha ido numa farmácia e o segurança começou a segui-lo entre os corredores. Então não está escrito na testa dele que ele é juiz de direito. E não basta você ter doutorado. Então, às vezes, as pessoas também chegam e falam assim: ah, mas esse preconceito advém da falta de escolaridade, da falta de cultura do negro. E quando ele ascender socialmente, isso vai cessar. Não, isso não vai cessar. Mas É isso faz verdade. parte também de um grande plano que nós tivemos no Brasil colônia, porque nós tivemos leis que diziam que fez com que nós chegássemos na nossa estrutura hoje. Então, quando foi aberto o país para o recebimento dos imigrantes, esses imigrantes chegaram no Brasil recebendo terras, né? Você vinha para o Sim, Brasil e ganhava o seu pedaço sim, de terra. E isso já era um grande salto. As primeiras leis que a gente teve tratando da educação, do acesso à educação, falava que negros, ainda que libertos, não poderiam estudar. Então, você tratando-se de 130 anos que a gente terminou a escravidão, a gente ainda está colhendo o fruto dessa desigualdade, né, cultural, sim, vem daí. Né? Quando a gente sim. vê que as nossas mães, as nossas avós, as pessoas negras, a maioria foram ou são empregadas domésticas, nós temos aí, porque lá atrás, claro, seu bisavô, seu tataravô não pode frequentar a escola. Sim, Ou eles seja, não a tinham escola oportunidade de não fazer tinha nada, né? Eles não oportunidade. tinham dinheiro, não podiam estudar, não podiam ter um negócio próprio, eles não podiam. Nada, né? E aí começaram a criminalizar algumas condutas, né? A exemplo da Sim, capoeira, que era tida como crime, né? O crime de a contravenção, o crime de vadiagem também foi criado nessa época, sim, porque terminou a escravidão, você não tinha onde morar, começaram as favelas no Brasil. sim, Aí você tinha a precarização da assistência à saúde,
porque no início, né, do Brasil colônia, nós tínhamos muito grande as Santas Casas. E aí, eu não sei Sim, se você se lembra, antes de 88, da Constituição Federal, que a nossa Constituição vigente é de 88, quando isso. tinha o INPS, era antes de INPS, era uma outra sigla. E só INPS, isso tinha mesmo. acesso, você só podia utilizar se você tivesse um vínculo empregatício, se você fosse, tivesse a carteira assinada. Eu É, lembro quando eu era verdade. criança, que a gente precisava ir no médico e minha mãe tinha que levar a carteira profissional do meu pai. Então, quem não tinha um emprego formal não tinha acesso à Não tinha saúde. direito à saúde pública. Então, não tendo acesso à saúde, você tem uma população que morria muito cedo. Então, imagina nós passando por essa pandemia, que infelizmente ainda não terminou, mas as mortes que nós tivemos, a gente só está vivo como país porque nós temos um sistema único de saúde, É. universal e integral. O que seria do Brasil se nós tivéssemos uma saúde como nos Estados Unidos, onde as pessoas Nossa, precisam pagar e a população menos abastada é a população teria preta. sido dizimada a maioria da população brasileira. Então, enquanto a gente não entender, primeira coisa, a gente tem que reconhecer, somos um país racista, ponto. Né? Somos um país preconceituoso, ponto. O que, que eu posso fazer dessa forma? Né? Se eu sou uma pessoa não preta, não negra, o que, que eu posso fazer como antirracista? Claro. Qual é o seu papel na luta antirracista? É. Uma coisa que me chamou a atenção nas passeatas dos Estados Unidos, no Vidas Negras Importam, e eu vou convidar o pessoal que está assistindo, entra no Google, imagens e vídeos e vejam as movimentações, as passeatas que tiveram nos Estados Unidos naquela época. Eram só pessoas brancas. Aqui, quando é que uma pessoa branca foi para a rua defender o direito de uma minoria? Não vai, não vai. Quando teve agora esse rapaz lá, o ator do incidente no condomínio, que teve uma manifestação na porta do prédio dele e me chamou a atenção porque tinha algumas pessoas brancas Tinha ali. brancos? É. Sim. Me chamou a Sim. atenção porque até então não tinha. Era uma luta que fala, essa luta não Mas é a minha. consciência tá ficando maior, A consciência o está maior. Miriam. Agora que eu estou de licença maternidade, que eu fico muito tempo na frente da televisão, me chama a atenção também. Porque uma empresa com o porte da Globo, até 5 anos atrás, à frente do jornalismo, você tinha Glória Maria, e depois, quando a Maju apareceu com mais destaque, foi aquele carnaval todo, né? De ser Exato. atacada e tal. Agora Hoje, você vê no noticiário vários, e tudo isso foi depois do Vidas Negras Importam. é Agora, o verdade. que chama atenção? Os Estados Unidos têm uma população negra de 13%. 13%. Nós temos no Brasil 56%. Como é que 13% da população negra elegeu por 2 vezes um presidente negro, É. que fez um excelente mandato, que não existe uma mácula para você falar dele, de família dele, eu pelo menos nunca vi corrupção, nada, nada. Ele Sim, ficou sim. 8 anos à frente, né, do maior país do mundo, né, da maior potência, e ele saiu sem nenhuma mácula. Então, quem vai continuar dizendo que o Brasil não tem preconceito se nós temos 56% e nunca tivemos um presidente negro? E um país com 13% já teve. Então, a É. primeira coisa é a gente parar de negar. Eu, há alguns dias atrás, pratiquei um ato de preconceito e eu fiquei me sentindo muito mal. Porque quando a gente fala de racismo, você precisa ter a existência de uma dominação de uma raça sobre a outra. E no caso do Brasil, existiu a dominação da raça branca sobre a negra. Por isso que é racismo. Por que não existe racismo reverso? Porque nunca aconteceu dos negros dominarem os brancos. Então, estou sofrendo, quando você bem colocou, né? Foi falado, mas convidaram uma celebrante branca, né? E você sabiamente não falou que você sofreu racismo. Porque tem pessoas que falariam isso. Você falou, eu sofri um preconceito. Sim. Então, eu pratiquei um preconceito e eu me senti muito mal. Eu fui fazer uma drenagem linfática e tratei tudo por telefone. Cheguei lá, fisioterapeuta oriental. E aí, conversando com ela, a gente ficou uma hora ali na massagem, começou a surgir assunto de casamento, perguntou o que eu fazia, ela foi falar como foi o casamento dela tal, e caímos no assunto sogra, que acaba sendo, né? Ela contando algumas coisas que acontecia, tal, 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 e não sei por quê, eu falei para ela assim, mas seu marido também é oriental?
depois, aí, porque ela estava falando de algumas coisas que a sogra fazia, que quando a sogra vinha, falava da educação da filha, tal, coisas que são corriqueiras. E depois eu fiquei me perguntando, eu falei, se ela não fosse japonesa, que já é errado falar assim, né? Mas eu estou falando, se ela não fosse japonesa, Sim, eu não perguntaria para ela como era o marido dela. é verdade. Eu não perguntaria. E na hora eu tentei corrigir, eu falei assim, não, eu estou perguntando porque como existe uma tradição na colônia japonesa muito grande, se a sua sogra fosse japonesa, você ainda teria que outras coisas, assim, eu quis pontuar a hierarquia que existe dentro da colônia Sim, japonesa em relação aos mais velhos, né? E que se a sogra dela fosse japonesa, ela não poderia nem questionar a conduta dela. E aí ela falou, sim. não, meu marido é brasileiro. E depois eu falei, não, mas é que eu tentei corrigir, mas eu me senti tão mal, tão mal. E eu fiquei depois pensando, eu falei, como as pessoas praticam isso no dia a dia e não se sentem mal? Não Porque percebem. e, e Quando na hora, depois praticam, eu fiquei semanas pensando nisso, falei, por que que eu fui perguntar para ela como era o marido dela? E isso acontece também com as pessoas negras e de não. outras etnias, né? Ah, seu marido é negro? Isso a depender de onde você está. Se você está já teve vezes de eu estar jantando com o Maír, num restaurante razoável, e as pessoas, o garçom, eles fizeram rodinha, a gente está vendo que estão falando da gente. Claro. Lógico, nós éramos os únicos negros do local. E aí o garçom, o corajoso, veio na mesa perguntar se ele era jogador de futebol. E o garçom, eu sei que ele não, né, tipo, não falou por mal, mas na concepção da nossa sociedade, um negro comum não teria condição de estar naquele restaurante. Então, ele teria que ser jogador de futebol. E aí, o Laís, né, para tirar o sarro, para entrar no clima, pegou e falou assim: lógico que eu não sou. Se eu fosse jogador de futebol, minha mulher seria loira. E a gente ria, tá? Então, quando você está em determinados lugares, eles perguntam sempre se você é jogador de futebol. Nós já fizemos um cruzeiro há uns 10 anos, quando nem era tão popular como é hoje, graças a Deus é. Mas, e a gente chegou em Salvador. Primeiro que a população, os tripulantes, né, Tripulação, é. a população tinha muitos negros de outros países, o Brasil não tinha nenhum. Entre os passageiros, zero. Aí quando chegou em Salvador, eu falei assim, eu falei para eles, bom, agora pelo menos a gente não vai passar como os turistas, né? Primeira loja que eu cheguei no Pelourinho, o vendedor veio falar com a gente em inglês. Aí falou assim, não, não, eu sou brasileiro, né? Não sei o quê. Ah, tá, desculpa. E voltando para o navio, eu comentei isso com uma mulher que eu conheci ali na hora, ali na piscina, na espreguiçadeira. Eu falei, você acredita que aqui na Bahia, né? País mais, o país, o estado O mais negro Estado. do Brasil. Cheguei na loja do Pelourinho e o vendedor veio falando com a gente em inglês. Aí ela pegou e falou assim: ah, mas dá para ver que vocês não são baianos. Olha onde O está. preconceito. Dá para ver que vocês não são baianos. Mas ele ainda, eu não tinha associado. Falei, mas ele não tinha me ouvido falar. Eu estava pensando que ela falou que dava para ver que não éramos baianos em razão do sotaque. Ela Sim. falou assim, não, porque vocês têm os dentes bem cuidados. Eu Aí não você acredito. sim, falou. E ela era enfermeira, estava viajando com um grupo de 12 ou 15 mulheres, só mulheres, todas da área da saúde. Minta, ela era enfermeira? Ela era oftalmo. Porque aí eu cometi a indelicadeza de fazer uma consulta também lá na espreguiçadeira. Sabe aquela coisa que encontra o médico que quer fazer uma consulta? Então ela falou assim, não, porque vocês têm os dentes bem cuidados. Naquele momento, há 15 anos atrás, eu não tinha essa visão que eu tenho Não se hoje. atinou, né, ao detalhe. Até que eu elogio, né? Ah, esses dentes são bem cuidados. Mas hoje, fazendo uma análise do todo, quando a pessoa chega e fala de dente, quem é que era comercializado pela situação da saúde bucal? Os escravos, né? Então, eu tenho certeza que ela não falou pensando nisso, mas isso já veio arraigado, e é aí que a gente fala do racismo institucional, É, né? Por que que você está avaliando os meus dentes se eu estou numa situação de lazer, né? Em situação de igualdade junto com você, da mesma forma que você era passageira ali, eu também era. Mas verdade. quando fala da situação
da sua saúde bucal e você não está na cadeira do dentista, é uma forma de preconceito. É uma forma de Exatamente. racismo. Ai, Miriam, que dó! Que nós já passamos 6 minutos. Agora Nossa, fala para mim. Juro para você, o papo quando é bom, gente, isso que está acontecendo com a gente. Agora diga para mim, Miriam, vamos conversar um pouquinho dentro, dentro do universo das celebrações. sim. É, algum dia você já sofreu um preconceito ou um racismo por noivos brancos? Eu acredito que esse preconceito, ele não chega até mim, porque essas pessoas que são preconceituosas e racistas não me contratam. Eu nunca fiquei sabendo, mas eu tenho certeza absoluta que às vezes não te contratou porque não foi com a sua cara e tá muito certo. Você só tem que ter como celebrante alguém que você tem o mínimo de afinidade. Mas com toda a certeza do mundo, se por acaso, quando chega até você nas redes sociais, não viu uma foto, não viu um vídeo, na hora que pede um orçamento, eu tenho certeza que isso foi um dos motivos. Mas eu nunca vou saber. Sim, Agora, o que eu sinto quando eu chego na celebração são os olhares de espanto. Isso você sente em todos os lugares. Então, os noivos, eles são pertencentes à nossa sociedade. Se a nossa sociedade é preconceituosa, os noivos também o são, também né? são. Agora, o que a gente tem ouvido falar, Miriam, é que tem tido casais verbalizando que não querem uma mulher branca, um homem branco para celebrar o casamento deles, por eles serem negros, Sei. e homens negros e noivos negros é, verbalizando que não quer um homem branco ou uma mulher branca para celebrar o casamento deles. Tem Olha, acontecido isso com muita sei. frequência. Eu tenho recebido bastante proposta de pessoas que chegam, às vezes nem fecham. Mas está sendo muito frequente chegar e falar assim: olha, eu vi seu perfil, eu gostei, eu vi no Instagram e tal, e nós estamos procurando uma celebrante negra. Nós queremos uma mulher preta fazendo o nosso casamento. Isso tem acontecido, sim. O que as pessoas trazem isso depois? Quando fecha, que você conversa mais tal, a representatividade para a gente importa muito. Então, ter essa força, essa ancestralidade no nosso altar é muito importante e a gente quer que isso seja eternizado para que a gente mostre para os nossos filhos que, além de ter sido uma pessoa negra que fez nosso casamento, foi uma mulher. Então, isso se traz, se associa à potência, né? Eles falam que Sim, quando é um casal formado por dois negros, tem muito isso de falar, né? O nosso amor é muita potência. Por que é muita potência? Porque a gente volta naquilo que eu falei. Nós tivemos leis no Brasil que incentivavam a miscigenação. E por que eu queria miscigenar o povo? Porque o plano era que em determinado tempo terminasse a população negra. Porque a gente ia começar a ter pessoas só miscigenadas e exterminar a população negra. Então, quando você vê um casal formado por dois, né, negros, que se chama de um casal afrocentrado, isso vem muito forte, né? De falar o nosso amor é potência, né? Nós somos resistência. E por certo. isso é tão importante que a gente tenha um Um negro celebrante negro. fazendo a celebração. Isso está sendo bem recorrente. Está sendo bem Ah, recorrente. Eu tá. notei isso mais precisamente que as pessoas verbalizam isso de 2019, né, um ano antes da pandemia, para cá. Eu não sei se antes, eu comecei a celebrar em 2014, eu não sei se antes isso já foi motivo de terem fechado o contrato comigo, mas verbalizar da forma como é feito hoje, não. De 2019 para cá está sendo bem recorrente. Olha aí. Então você veja que é, uma coisa também que acontece, Miriam, é importante eu colocar. Minha mãe morava em São Paulo e ela tinha um casal de amigos, né? O que é mais fácil falar? O que é melhor para vocês, o negro ou o preto?
Ai, velho, isso aí é bem polêmico. Pois é, Eu uso negro, até mesmo usando a questão do IBGE, porque em negro você aglomera pretos e pardos. Mas eu tá. acho que vale muito a autodeclaração. Eu, quando vou me auto, né, eu me refiro à minha raça negra. Mas já Negra. vi polêmicas e gente com argumentos Pois muito é, sólidos falando que é para usar preto. exatamente. E a gente não sabe quando está ofendendo ou não, né? Porque existe Sabe o essa que polêmica. eu digo? Assim, a pessoa às vezes está conversando comigo e fala, ai, como que eu falo, né? Preto? Eu falo assim, existe a necessidade de você adjetivar? Tá. Se não houver essa necessidade, então, e quando é que existe a necessidade? Vamos supor, a Miriam sempre é tratada como a celebrante negra ou a celebrante preta. Se eu estou falando, trazendo características de várias celebrantes, aí eu vou falar a Vera é a celebrante loira, fulana é a celebrante morena, ciclana é a celebrante ruiva e a minha é a celebrante ok. Agora, se eu não estou trazendo essas características, qual a necessidade que você tem de excluir a Miriam, né? Existem várias celebrantes e a minha, é aquela celebrante negra, Sim, entendeu? Porque não tem sim. nenhuma outra Entendi. característica, só essa. Mas o que eu quero dizer é outra coisa, não é Mas aí você pode na celebração. você pode usar, não é errado nenhuma das duas formas, na minha Tá, concepção. tá, perfeito. Então, a minha mãe morava em São Paulo e ela tinha um casal de amigos negros. E um dia eles saíram juntos, foram a um restaurante, porque tinha acontecido uma comemoração, não sei do que lá, e eles foram a um restaurante, inclusive um restaurante. Eles eram de uma condição social, socioeconômica bem legal, e foram a um restaurante, chegou na porta do restaurante, não queria deixar o casal entrar. Uhum. Aí a minha mãe falou: se eles não entrarem, eu também não entro, porque eles são meus amigos. E aí Certo. entraram, comeram, beberam, saíram, normal, tal, 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 tal. Tudo bem. Mas ela, a Lina, é, é, já nem é mais viva, a Lina, ela ficava o tempo inteiro se sentindo mal naquele ambiente. E a gente via que daí em vários momentos eu presenciei isso, porque eu cheguei a conviver com eles, e eu percebi assim que era um preconceito muito grande dela em relação à situação que ela vivia. Sim, Ela tinha amizade com a gente, que era branco, mas qualquer coisa ela citava. É eles que estão sendo racistas com a gente. Mas ela estava sendo racista com eles pela maneira que ela falava. A gente via que ela falava. Nunca comentamos a respeito, nunca tocamos no assunto. Primeiro que eu era, naquela época, eu era muito jovem, nem tinha essa consciência. Mas eu e a minha mãe comentávamos que talvez ela fosse mais racista do que qualquer branco em relação a eles, exceto naquele dia. Você sente que isso ocorre? eu acho assim, pelo tempo que já passou, a idade que essa pessoa deveria ter, existia essa cultura, né? E das pessoas sempre se colocarem num local de inferioridade. Isso. Ah, eu não viajei o mundo ainda, não sei se eu tenho tempo para isso, mas eu já Ah, vi, tem. né, falando que o Brasil era um dos únicos países do mundo que tinha elevador de serviço. Então, quando você está acostumado a só usar o elevador de serviço, é a mesma coisa de você falar do passarinho que está na gaiola. Agora você pode voar e ele não voa, né? Quando terminou o período de escravidão, não teve pessoas que quiseram se manter na casa? Não, eu não vou deixar me assinhar. Então você vê, existia essa coisa, essa subordinação, né? Essa coisa de ser subalterno, arraigada em muitas pessoas. O meu pai conta que a minha avó, que nós não conhecemos, que minha avó morreu quando meu pai tinha 18 anos, mais ou menos,
ensinava que quando ele chegasse nos lugares, né, era para ele falar muito prazer, Joaquim, e era para falar seu criado. Seu criado. Hoje já não acho que é muito difícil, mas se pegar pessoas mais velhas, eu já ouvi isso. Era comum, muito Fulano de comum. tal, seu criado. Mas aí de onde vem essa coisa de seu criado? Por que, que a minha avó passou isso para uma criança, né? Você, quando chegar no lugar, você vai falar seu criado. Porque para ela foi ensinado isso também. Claro. Então, você vê a cultura. E o que acontece? Quando você chega num lugar e você só vê a negra na limpeza, você só vê a negra na faxina, quando ela está na mesa, ao invés de sendo servida, às vezes ela se coloca numa de não se achar merecedora daquela condição, não se achar merecedora. Eu vi esses dias uma reprise daquele programa que passa no GNT, Saia Justa, e eles estavam, talvez atrasado, né, durante as amamentações, e eles estavam comentando sobre a estreia do filme da Viola, Mulher Rei, eu acho que ainda não assisti, Eu e também não aquela assisti. atriz, Luana Xavier, falou que a história é maravilhosa, chorou, todas falaram. Mas ela falou assim que ela saiu do cinema tão empoderada, né, do papel da Viola, e quando ela saiu do cinema, ela encontrou uma mulher levando aqueles contêineres enormes de lixo. E essa mulher era negra. Ela falou assim que na hora, né, fala assim, nossa, eu saí com a Caiu na energia realidade. assim. E aí você se depara com isso. Então, de que forma será que essa mulher que estava empurrando o lixo do cinema se comportaria numa situação em que ela estivesse no topo da sociedade, nos restaurantes mais caros que existem? Porque os olhares existem. E vai da forma como você vai encarar esses olhares. Os olhares sempre vão existir. E sabe de que Uhum. forma que se manifesta no meu caso? Eu sinto esses olhares sempre, porque eu vivo num mundo muito branco, né? Eu, além de trabalhar com cerimônias, eu trabalho no judiciário. E os cargos de cúpula de lá são de pessoas brancas. No Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um dos maiores da América Latina, que pode-se dizer do mundo, nós temos pouquíssimas mulheres como desembargadoras, que é o ápice da carreira, né, de juiz, Sim. e negra não tem nenhuma mulher. Nós tivemos agora acho que há 3 ou 4 anos no máximo, o primeiro concurso no tribunal com cotas. E esse concurso foi muito, muito, muito questionado, com cotas para negros, né, pretos e pardos. Sim. Mas por que que um cargo que você né, por concurso, você não tem negros? Eu vou falar por causa da capacidade? Pode ser também. E por que que quando você franqueou o acesso por cotas, você teve aprovados? Mas sabe o que aconteceu numa situação? O Poder Judiciário ele tem toda uma estrutura e existe um órgão especial. Eu não sei se isso é em todos os tribunais do Brasil, mas aqui em São Paulo existe um órgão especial que é formado pelos 25 desembargadores mais antigos. Em tese, em linhas gerais, é isso. E teve um juiz que foi julgado porque ele manteve ele tem a carreira de juiz e o funcionário público em geral tem certos cargos que são incompatíveis. Então, eu, por exemplo, eu não posso ter determinados tipos de empresa, sou impedida. Eu, como funcionária do judiciário, eu não posso advogar porque eu sou impedida. E esse juiz entrou no concurso das cotas e ele tinha um curso preparatório para concurso e foi entendido que ele estava atuando como coach. E existe um vedamento legal. Você não pode ser juiz e atuar como coach para o concurso de juiz. Então, durante o julgamento, lá, pode ou não pode, vamos aplicar que tipo de penalidade. O desembargador chegou e falou assim: mas esse que está sendo julgado aí, vocês estão sabendo que ele entrou pelas cotas, né? Havia necessidade de falar que ele entrou pelas cotas? Então, você está sempre tendo que provar que você faz jus a estar nesse lugar, que você merece estar nesse lugar. E talvez essa amiga da sua família não tivesse uma estrutura, né, porque não lhe foi franqueado alguns acessos para se deparar com essa pressão que ainda existe. Às vezes você tem alguns lugares e as pessoas vêm perguntar no que você trabalha.
E é uma pergunta que não é feita para pessoas brancas. Porque eles querem saber de onde vem a sua renda. E isso ficou muito escancarado nesse caso que a gente comentou no início, do ator lá no prédio, no condomínio. Sim. Porque aquela mulher que não queria entrar no elevador com ele perguntava de onde vinha o dinheiro dele. Então, até a forma como você se sustenta é colocada em xeque. Mas você está Sim. aqui Mas qual é a sua forma de trabalho? Mas você trabalha no quê? Você tem renda para estar aqui? Então, você todo dia está sendo deslegitimado. E tem pessoas que não têm estrutura para encarar isso. Porque como é todo dia, tem dia que cansa. Tem dia que Claro, cansa, né? claro. Mas a gente vai indo, vai indo. E agora eu tenho que ir, né? Eu já ia, porque eu recebi esse tipo de Você tem um educação da minha motivo mãe. extraordinário. Mas agora eu tenho que ir e o meu motivo se chama Lara Beatriz. Exatamente, é. Ai, gente, eu tô louca para vê-la. Louca, louca. Vem aqui, Terça-feira que vem estarei aí. Se não tá ótimo. fizer assim, não vai. Não Então, vai, né? vai ser terça-feira, tá bom? Eu vi que alguém pediu para perguntar alguma coisa, mas eu perdi os comentários. Pois é. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem algum. Cadê? Eu não consigo. Fazendo com que o oprimido somente sinta pertencimento neste lugar. Não está indo, né? Ah, agora foi. Aqui, o Foi? Gilberto. Imaginem mulheres só querem mulher para celebrar, homens só querem homens para celebrar homossexuais, evangélicos. O Gilberto tá. Não, você sabe que, sabe, Gilberto, é uma coisa assim. As mulheres estão ganhando um destaque nas celebrações, mas tem casais que querem apenas homens celebrantes. Tem. E tem casais que querem mulheres celebrantes. Mas E o tem Gilberto casais. falaria, o Gilberto perguntaria isso se nós não tivéssemos hoje mulheres celebrando. Porque desde os primórdios sempre foram os homens e nunca teve questionamento. Não é? Olha como a gente não pensa. Ninguém nunca questionou. Verdade. Ninguém nunca questionou. Quando, você veja agora, a gente está no momento político, de eleição tal, os partidos políticos têm cotas para as mulheres. Né? Agora abriu, eu não tenho muito conhecimento com profundidade, mas também foi se incentivada a candidatura de negros. Mas cotas para as mulheres existe há muito tempo dentro dos partidos políticos. Por que foi necessário obrigá-los a abrir que as mulheres pudessem concorrer? Porque não concorriam. Sim. Hoje, de pronunciamento do presidente da República, tinha uma mulher do lado dele. Isso Sim. chamou a atenção do Gilberto? O fato de ter uma mulher do lado do presidente e só homens. Eu estou ansiosa aguardando pela formação do ministério do presidente democraticamente eleito. Vamos aguardar para ver quantas mulheres. Então, Sim. as coisas funcionam mais ou menos assim. Enquanto a gente está mantendo aquela hegemonia masculina, nunca surge o questionamento. Enquanto se manteve a hegemonia de só ter pessoas brancas e ninguém nunca questionou. Agora, por que eu vou deslegitimar um casal que quer uma mulher que celebre? Por que eu vou deslegitimar um casal que quer uma pessoa negra que celebre? Será que eu não estou sendo preconceituoso na minha afirmação? Uhum. Eu não estou afirmando, eu estou lançando Perguntando. questionamento para a gente pensar. Né? E homossexuais, eles não escolhem homossexuais para fazer. A grande maioria são mulheres que fazem os casamentos homoafetivos. Mas, né? olha, eu estava esses dias pensando, eu vi no site, num grupo de Facebook, eu até acho que pus o nosso grupo de mulheres celebrantes, perguntando se tinha alguma celebrante que fosse gay, que fosse lésbica. Eu não conheço, né? Eu tenho uma na universidade. Tem. Então, mas acho que já vai abrir esse segmento também. Porque no Facebook era um casamento de duas meninas e elas falaram que todos os profissionais, todas, elas só queriam mulheres e mulheres gays. Sim. E por eu fato de ser hétero, eu não posso deslegitimar isso, porque eu não sei
o que ela, como pessoa gay, como sapatão, tem mulher, tem umas que gostam que chama, pode chamar de sapatão, chama de gay, chama de Outras lésbica. que Eu não, não sei o que elas façam. Então só me cabe exato, ter empatia. Eu fiz uma exato. vez um casamento de duas meninas e depois eu fico amiga de todos os casais, né? É uma coisa assim, Sim, são meus. acaba, os laços É. estreitam. E a gente foi tomar um suco depois do casamento. E ela chegou e falou assim pra mim: ai, tô louca pra tomar uma cervejinha. Eu não bebo. Eu acho muito legal o pessoal que bebe, que às vezes sai comigo e fala assim: ai, se você beber, você vai tomar uma cervejinha. Eu falei: então toma. Ah, cerveja é legal quando toma junto. Ela pegou e falou assim: eu tô louca pra tomar uma cervejinha. Eu falei: toma. Aí a esposa dela, né, a esposa, falou assim: ah, amor, toma. Ah, não vou tomar, não, porque depois eu vou ter que ir no banheiro. Aí eu cheguei e falei assim: como assim vai ter que ir no banheiro? Não, eu não vou no banheiro sem ser em casa. Aí eu fiquei falando: ah, você tem nojinho? Ela falou assim: não, não é isso. Nesse caso, era uma das noivas casou de noiva, vestido tradicional, e a outra casou vestido de roupa masculina. E ela Sim, se apresentava de forma masculina na sociedade. sim. E aí ela me falou, eu fico até emocionada, porque ela me falou que, como ela tinha uma aparência mais masculina, ela tinha problema, ela tinha medo de ir no banheiro feminino, masculino, e ela já teve vários problemas de ir no feminino, de chegar e a mulher começar a gritar, ah, tem homem no banheiro, não sei o que, não sei o que. Então, ela não vai no Não banheiro no sabe em shopping, que banheiro ir. entendeu? Então, assim, se eu nunca passei por isso, eu só posso ter empatia, eu não posso questionar. Agora, se Exatamente. eventualmente elas escolhessem uma menina que fosse lésbica para fazer o casamento delas, eu não tenho legitimidade para questionar isso. É Eu verdade. não acho que eu Agora, tenho. agora eu tenho uma coisa, o Miriam, nós temos na universidade celebrante, homem, Uhum. homossexual, e celebrante, mulher, homossexual. Vou E saber, porque quando perguntarem, agora eu já sei para indicar. nós temos. E, inclusive, é, celebram muito. E não celebram para homossexuais, não casamento homoafetivos. Não é a maioria Não dos é? casamentos homoafetivos, não é a maioria. Você São vê que eu faço, casais eu que não. faço bastante no afetivo, mas eu faço muito Eu menina. também. Eu também Não faço faço bastante muito de homoafetivo. homem. Eu já fiz muitos de homens e de mulheres, e para mim não tem problema nenhum. É aquilo que a gente fala, né? É, o ecumênico, ele acolhe tudo, todas as religiões e todas as crenças e todas as raças, né? Sem É. preconceito, sem julgamento. Então, eu já fiz muito, e as pessoas chegam até mim procurando pelo casamento homoafetivo, pela forma carinhosa que eles enxergam as celebrações, né? Exato. Então, por exemplo, o último casal homoafetivo, eles vieram aqui em casa 3 vezes, eles são de casa, entende? Eles se sentem completamente à vontade. E eles falam, dona Vera, não seria outra pessoa, porque a gente vê que eles olham para a gente de forma diferente. Sim. E tem um fato bem curioso que é importante eu falar. Eu celebrei um casamento maravilhoso, que eram duas meninas. Uhum. E quando elas me contrataram antes da pandemia, eram duas meninas. E quando passou a pandemia, que vieram remarcar, era um casal, um homem e uma mulher. É? Porque ele passou pela transformação total. Foi para, passou Mudou o para, foi, nome? hein? Mudou o nome também? Tudo, tudo. Foi para fora do país, fez as cirurgias, fez todo Uhum. o processo de transição e hoje é um menino e uma menina. E Olha foi só. maravilhoso. E Olha, dá vontade de falar assim, eu não vou mais fazer o de vocês, que não é mais uma afetiva, agora perdeu a graça. mas foi tão lindo, gente. É o texto mais bonito que eu escrevi até hoje, foi para eles. Porque Nossa, são dois seres absolutamente iluminados. eu faço ideia. São Você vê, eu pessoas. celebrei até abril, né? Depois de sair licença gestante, mas de janeiro a abril fiz 4 casamentos homoafetivos de meninas.
Só as Olha, meninas, eu preciso de meninos no meu portfólio. Meninos, por agora, favor, né? 15 de janeiro, eu celebro de duas meninas que vêm da Nova Zelândia. Ai, que delícia, são brasileiras? São brasileiras. Como eu fiz dois casamentos de amigas delas, elas ligaram para mim e falou, Dona Vera, nós queremos a senhora e já programamos. Eu fui para Floripa, já trouxe os elementos que vamos usar na celebração delas e, e é isso. Então Ai, tá tudo certo. É e lindo, sabe né? o que eu acho muito legal do casamento afetivo? A energia que tem ali. Porque no casamento hétero, eu acho, que as pessoas vão meio tipo, vou para comer, alguns convidados. Mas no casamento afetivo, a energia é outra, porque quem tá ali torce É muito por pelo amor casal. a eles. É muito diferente, é muito diferente, é muito diferente. É uma E coisa esse inexplicável. casal que foi a transformação, A Nádia, gente, a Nádia, minha noiva, a Nádia acordou? Pereira, a minha noiva. Não, a Nádia tá aqui na live. A sua noiva, que Minha linda! noiva, minha noiva de janeiro, casou com a Ivanilda. Casamento Aí, que linda! maravilhoso. Maravilha! Esse casal que fez essa transformação, gente, era uma energia tão linda, tão linda, tão linda. Eles se olham, eles se amam de tal forma, eles se olham de tal forma, que eu levei a celebração toda para um lado muito elevado, e assim foi transcendente o casamento deles. É uma É delícia. uma coisa linda. Então É tá uma tudo delícia. certo. Miriam, que pena, nós já extrapolamos 30 minutos. Depois do horário, É, a gente fala pouco, né? eu tenho que fazer sorteio para esse povo está aqui esperando o sorteio. Nós Oh, meu temos um monte Deus. de gente na sala, você vê que o assunto foi legal, o pessoal está esperando. Miriam, Deixa não eu dar tem como uma agradecê-la. espiada aqui. A Gratidão. Nádia, muito obrigada ao pessoal que está aqui. O Heitor, meu sobrinho, a Andréia Xavier. Eu vi que a Cláudia entrou aqui, minha amiga também, de muitos anos. Ai, foi muito legal. Que Muito legal. Não vai bênção, dar que para falar o nome de bênção. todo mundo, mas depois eu vou fazer um print aqui para eu ver todo mundo que esteve aqui. Mas, ai, gente, muito obrigada, muito obrigada. Ai, eu é que agradeço. Sinta-se abraçada. Terça-feira estaremos juntas. Ai, que legal. Será uma alegria, né? Eu vi a Lara Beatriz na barriga, mas eu não a conheço ainda, não vi a carinha ainda. Ai, Então, ai, menina, que delícia foi estar com você. Que bênção foi essa maratona. Quanta gratidão eu tenho por todas as pessoas que participaram. Gente, eu tenho pessoas que maratonaram com a gente, que nossa, não, ficaram em todas eu já as te falei isso lives. várias vezes, né? Sou sua fã, porque eu não sei de onde você tira energia E para tudo menina, que você faz, para todos os projetos. Você é muito intensa, é muita entrega, mas essa maratona você se superou. ai, que linda. Mas virá uma mega maratona. Já estamos agendando. Já vamos fazer um trabalho. Claro que não vai ser eu sozinha daí, né? Ah, Então, mas aqui nessa maratona surgiu tantas ideias, surgiu tantos projetos maravilhosos que nós vamos colocá-los em prática, porque eu gosto de ver realização, eu gosto de ver resultado, eu gosto de ver união, eu gosto de ver o coletivo trabalhando junto. E olha, eu falei várias vezes na live, e eu estou em estado de graça, eu estou em êxtase, porque esse trabalho foi o mais realizador que eu fiz, porque a troca de experiência foi uma coisa incrível, a participação foi uma coisa incrível, os números de pessoas que tinham nas lives foi incrível, por tantas lives,
e nós tivemos pessoas que maratonou conosco, e os vídeos foram todos gravados. Nós não sabemos se vamos disponibilizar ou não, como é que nós vamos fazer, mas eu acho que o material foi tão rico que a nossa intenção não era disponibilizar, mas foi tão rico, foi tanta gente, foi tanta participação, tanto envolvimento, tantas ideias, que eu acho que nós vamos fazer um trabalho maravilhoso Ai, que bom, eu compartilhando não isso consegui aqui. maratonar, mas eu assisti um pouquinho de cada, assim, foi muito bom. E eu fico muito feliz, muita gratidão a todos. Eu só estou preocupada e eu vou pedir agora para o Cassiano me falar como é que nós vamos fazer isso, né? Então, minha querida, infinitas bênçãos, obrigado, Deus abençoe. Até Obrigada. terça-feira. É, Sem palavras para agradecer. Foi eu que agradeço maravilhosa. o convite, foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. E você sempre tão solícita, sempre tão pronta, sempre tão querida e sempre com assuntos memoráveis, né? É Isso é que é o espelho, mais amiga, é importante, espelho, é né? reflexo. O que a gente recebe é reflexo. Um beijo no seu Obrigada. coração, gratidão, 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 gratidão. obrigada por Eu vou tudo.